O que você vive são seus sonhos ou são sonhos de outra pessoa? Ou melhor, dá um passo para trás. Você costuma sonhar com clareza? Essa é a história da Mabel nesse livro Doce Jornada. A Mabel é uma secretária executiva e não é que ela não gosta do trabalho dela, mas ela também não desgosta. Ela só segue o fluxo. Acontece que, por um deslize dela, ela é demitida. E com isso, o mundo dela vira de cabeça para baixo. Ela não sabe muito bem o que que ela vai fazer, o que que ela quer, até que um amigo chega para ela e pergunta: qual o seu sonho? O que você gostaria de fazer? E ela sonha, e ela vai para aquela reflexão de que ela nem se lembra a última vez que ela sonhou alguma coisa para ela mesma. Ela segue a profissão, que era a profissão da mãe dela, né? E a mãe dela já se preocupa com aquele estado dela, de estar desempregada, e já começa a procurar emprego para a filha na área, a agendar ali entrevistas. E dentro desse processo, ela começa a se perceber quais são meus sonhos, o que eu de fato gostaria de fazer. E aí, sabe aquela frase assim, caminha que o caminho se abrirá? Então, dentro dessas incertezas que ela tinha, a vida foi colocando amigos, foi colocando pessoas que foram propondo para ela exercícios, inclusive exercícios de manifestação, para que ela possa sair do estado de estar tão no automático e vir para o estado de presença. O que que ela gosta de fazer? E isso também é uma coisa tão engraçada, porque quando a gente faz uma coisa bem, ela passa a ser tão automático para a gente também, que às vezes a gente não percebe o quão a gente é boa nisso e o quão a gente pode ajudar as outras pessoas com essa habilidade que a gente tem. Então, a jornada da Mabel não foi só da Mabel, tá? Foi minha com ela. Então, alguns exercícios que foram propostos ali no livro pelos amigos, tipo, escreva um artigo de como você gostaria de ser visto daqui a 5 anos. Então, foram exercícios que eu fiz também. E se você em algum nível se acha perdido, porque muitas vezes em alguns momentos da vida a gente não percebe, peraí, como foi que eu cheguei até aqui? O que que aconteceu? Então, quando a gente tem esses cliques assim, seja através de uma leitura, e essa leitura aqui, eu gosto muito de ler livros antes de dormir, para me desconectar aqui do digital, apesar de ter um Kindle, mas a iluminação é diferente, enfim. Eu gosto de ler romances, água com açúcar, sabe? Que aquece o coração. E essa história é uma delas. E quando vem algo assim, não vem por acaso. Eu não acredito que por acaso eu me interessei nesse livro. E muitas vezes, quando eu escolho um livro, eu escolho pela capa mesmo, ou porque alguém indicou, alguém que eu sigo, que eu admiro, indicou, sem eu nem conhecer a história, para justamente eu não ter expectativa sobre aquilo. Essa jornada de autoconhecimento da Mabel não foi só da Mabel, porque eu fiz também com ela, né? E se em algum nível você se sente perdida, ou então se sente assim, eu preciso tomar as rédeas da minha vida, ou o que que eu estou fazendo com a minha vida, esse livro pode te ajudar. Então, se você for ler, você me avisa, se você gostar dos exercícios e praticar junto com ela também ali de mão dada, me avisa que eu vou gostar muito de saber o que que você achou da minha indicação.